Galera, quem acompanha o canal sabe da diversidade de assuntos que são publicados toda semana. E uma coisa que gosto bastante de produzir são assuntos valorizando o passado dos nossos clubes. Por aqui já foram publicados temas como o jogador do seu time que mais fez gols em um único jogo, o jogador que fez o primeiro gol da história do seu time, a evolução ano a ano do escudo do seu clube, a maior goleada aplicada e sofrida pelo seu time e etc. Para hoje, mais um assunto curioso sobre o seu time do coração. E o tema é o primeiro adversário ou partida contra uma equipe estrangeira que o seu clube do coração disputou. O América Mineiro foi fundado em 1912 e no próximo dia 30 de abril irá completar 110 anos de história. Foi somente 28 anos depois que o Coelho disputou pela primeira vez uma partida contra um adversário internacional, e o clube foi o Independiente da Argentina. Em visita ao Brasil, os argentinos foram até Belo Horizonte enfrentar o América, e o placar do jogo foi 3-2 a favor do Independiente. O ano de fundação do Atlético Mineiro foi o de 1908, e em 2022 o clube irá completar 114 anos de fundação. O primeiro jogo internacional do Galo foi disputado em 1929, e o adversário foi a equipe portuguesa do Vitória de Setúbal. Disputado em Belo Horizonte, o Galo foi quem saiu com a vitória, com o placar terminando em 3-1. Fundado em 1924, o Atlético Paranaense está bem próximo de comemorar o seu centenário, e o primeiro jogo internacional do clube aconteceu em 1949. O adversário foi a equipe do Rapid Viena da Áustria, que estava em excursão pela América do Sul, e o resultado não poderia ser o mais indigesto, já que os europeus sapecaram uma goleada de 7-2 no Furacão. O Avaí é mais um clube que está muito próximo de comemorar o seu centenário, já que o ano de fundação do Leão Catarinense foi em 1923. Foi 19 anos depois, em 1942, que o Avaí disputou o seu primeiro jogo contra um adversário estrangeiro, e o duelo foi contra o Libertad do Paraguai, que estava de passagem por Florianópolis. O resultado foi 3-1 para o Leão. O ano de fundação do Bahia foi o de 1931, e já naquele ano o clube escreveu o primeiro capítulo de sua história ao ser campeão estadual e também ter disputado pela primeira vez um jogo contra um adversário estrangeiro. O duelo foi contra o Sul de América do Uruguai, que estava em excursão pelo Brasil, e o resultado foi uma inesperada goleada de 5-1 dos uruguaios. O Botafogo é um dos clubes de futebol mais velhos em atividade no Rio de Janeiro, com o ano de fundação do Glorioso tendo sido o de 1904. 12 anos mais tarde, em 1916, o Botafogo disputou pela primeira vez uma partida contra um adversário estrangeiro, e o duelo foi contra a equipe do Dublin do Uruguai, que goleou o Alvinegro pelo placar de 5-1. Fundado em 1914, o Ceará demorou bastante até enfrentar um adversário estrangeiro pela primeira vez, já que isso só foi acontecer em 1957, com o Vozão anteriormente só enfrentando combinados de navios ingleses, onde os jogadores adversários não eram profissionais. O primeiro jogo oficial contra um estrangeiro foi contra a equipe do Montevideo Wanderers do Uruguai, que de passagem pelo Ceará perdeu para o time da casa pelo placar de 1-0. O nascimento do Corinthians se deu no ano de 1910, e a inspiração foi no Corinthians Casuals da Inglaterra, que esteve em excursão pelo Brasil na década de 10. O primeiro jogo contra um estrangeiro disputado pelo Timão aconteceu em 1914, e o adversário foram os italianos do Torino, que estava de passagem pela América do Sul, e o resultado foi derrota de 3-0. Fundado em 1909, o Coritiba só foi disputar um jogo contra um time estrangeiro em 1941, ou seja, 32 anos após o seu nascimento. O adversário foi a equipe argentina do Gimnasia e Esgrima, e com o jogo sendo disputado no estádio Belfort Duarte, atual Couto Pereira, o resultado terminou empatado em 2-2. Recentemente, o Cruzeiro completou 100 anos de fundação, mais precisamente em 2021, e foi 25 anos após o seu surgimento que a Raposa disputou pela primeira vez uma partida internacional. O adversário foi a equipe paraguaia do Libertad, que estava de excursão pelo Brasil, e em visita a Belo Horizonte disputou um amistoso contra o Cruzeiro, que terminou empatado em 2-2.
Assim como o Cruzeiro, o Figueirense também foi fundado em 1921, tendo comemorado recentemente o seu centenário. O primeiro jogo internacional do Figueira não foi contra um clube, mas sim contra uma seleção, e a estreia contra adversários internacionais não poderia ter sido melhor, já que o Figueirense sapecou uma goleada de 5-1 na seleção do Paraguai, em amistoso disputado em Florianópolis no ano de 1957. O Flamengo tem como ano de fundação o de 1895, ainda no século XIX, mas a primeira e principal prática esportiva era o remo, com o futebol só surgindo em 1911. O primeiro jogo contra um estrangeiro aconteceu 6 anos após o surgimento do futebol no clube, e o adversário foi a equipe argentina do Esportivo Barracas, e o resultado terminou empatado em 1-1. O Fluminense, dentre os 4 grandes do estado do Rio de Janeiro, é o que há mais tempo pratica futebol, com o tricolor surgindo em 1902 e já naquele ano disputando a sua primeira partida oficial. O primeiro jogo contra um adversário internacional aconteceu 8 anos depois, em 1910, e o duelo foi contra o Corinthians Casuals da Inglaterra, que em excursão pelo Brasil fez uma série de amistosos, um deles contra o Fluminense. O resultado não poderia ter sido pior, já que o tricolor foi humilhado pelos ingleses, com o resultado terminando 10-1. E a assombrosa atuação do Corinthians Casuals serviu de inspiração para que um grupo de amigos fundassem em São Paulo o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. A fundação do Fortaleza foi em 1918, e demorou bastante até que o clube disputasse um jogo contra uma equipe estrangeira, com ela acontecendo pela primeira vez, somente no ano de 1962. Em visita ao Suriname, o Leão disputou um torneio amistoso contra clubes e também contra a seleção local, e o primeiro duelo foi contra a equipe do Léo Victor, com o Fortaleza saindo de campo com a vitória por 4-1. O Goiás foi fundado em 1943 e ainda está bem distante o ano de centenário do Esmeraldino. O primeiro jogo internacional só foi acontecer 24 anos após o seu surgimento, e o duelo em 1967 foi contra a equipe uruguaia do Racing, que em visita a Goiânia acabou derrotado pelo Goiás por 2-0. A fundação do Grêmio se deu no ano de 1903 e 10 anos depois, em 1913, foi quando o tricolor disputou seu primeiro jogo contra um adversário estrangeiro. Em visita a Porto Alegre, a equipe uruguaia do Bristol mediu forças contra o Grêmio e, sem dó nem piedade, humilhou os gaúchos com uma goleada de 7-1. 1911 foi o ano de fundação do Guarani, com o clube em 2022 completando 111 anos de história. O primeiro jogo internacional disputado pelo Bugre aconteceu em 1928, e o adversário foi a equipe uruguaia do Peñarol Universitário, que não tem relação nenhuma com o Peñarol mais famoso, e o resultado terminou empatado em 0-0. O Internacional surgiu em 1909 e, assim como o arquirrival Grêmio, o primeiro jogo contra um estrangeiro também foi contra uma equipe uruguaia. Em 1917, o Inter enfrentou em Porto Alegre a equipe do Oriental de Rivera e o resultado foi um empate de 2-2. O Clube Náutico Capibaribe foi fundado em 1901, mas o departamento de futebol só foi surgir em 1909. O primeiro jogo internacional disputado pelo Timbu foi acontecer em 1937, e o adversário foi a equipe argentina do Atlanta, com o resultado sendo o mais bailarino possível, já que terminou com vitória argentina de 10-6. O Palmeiras foi fundado em 1914 e até o ano de 1942 era conhecido como Palestra Itália, com a mudança de nome para Palmeiras sendo oficialmente adotado por conta da Segunda Guerra Mundial. O primeiro jogo contra uma equipe estrangeira ocorreu em 1922 e, para variar, foi contra a seleção do Paraguai, com o Alviverde goleando o selecionado pelo placar de 4-1. O Paraná é um clube jovem, afinal seu surgimento se deu no ano de 1989, após a fusão de outras equipes. 5 anos mais tarde, em 1994, o Paraná, já presente na Série A do Campeonato Brasileiro, disputou o seu primeiro jogo contra um adversário estrangeiro. Adversário esse, o Alajuelense da Costa Rica, com o adversário vencendo o jogo por 2-1. O nascimento do Paysandu ocorreu em 1914, e o primeiro jogo internacional disputado pelo clube só foi acontecer em 1936. Mas antes dessa data, o Papão havia disputado amistosos contra combinados de navios ingleses que visitavam a capital Belém.
O adversário do Paysandu em 1936 foi a seleção de Suriname, que em visita a Belém empatou em 3-3, amistoso disputado no dia 28 de fevereiro. A Ponte Preta é um dos clubes mais velhos em atividade no futebol brasileiro, com o ano de fundação da Macaca tendo sido o de 1900. O primeiro jogo contra um adversário estrangeiro só foi acontecer em 1946, e o duelo foi contra a equipe paraguaia do Libertad, que em visita a Campinas empatou em 1-1 o jogo amistoso. O Remo foi fundado em 1905, e como o próprio nome do clube já diz, a principal prática esportiva inicialmente eram competições de remo, com o futebol só sendo implantado anos depois. O primeiro jogo internacional do clube, assim como o do rival Paysandu, foi também contra a seleção de Suriname em 1936, mas diferente do rival, o Remo conseguiu derrotar o selecionado, com o placar final terminando 4-3. 1914 foi o ano de fundação do Santa Cruz, e o primeiro jogo internacional do clube demorou bastante para acontecer, já que só foi ser disputado em 1951, ou seja, 37 anos após o seu nascimento. O adversário foi a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina, que em visita a Recife duelou contra os três grandes da capital, e o placar do jogo contra o Santa Cruz foi de vitória de 3-1. O Santos foi fundado em 1912, e o Peixe é ninguém menos que o clube brasileiro que mais enfrentou adversários estrangeiros na história, seja clube, seja seleção. O primeiro jogo contra um time de fora do Brasil aconteceu 5 anos após o seu nascimento, e o adversário foi o Dublin do Uruguai, que estava de passagem pelo Brasil, e o jogo amistoso disputado no dia 19 de janeiro de 1917 terminou com derrota santista por goleada de 6-2. O São Paulo é mais um clube tradicional do nosso futebol que ainda não completou 100 anos de fundação, com o tricolor indo comemorar o seu centenário apenas no ano de 2030. Na mesma data de sua fundação foi quando o São Paulo disputou seu primeiro jogo contra uma equipe estrangeira, e ainda por cima foi uma seleção que disputou a primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai. O São Paulo se impôs sobre a seleção dos Estados Unidos e derrotou os semifinalistas do Mundial pelo placar de 5-3. Dentre os três grandes do estado de Pernambuco, o Sport é o time que há mais tempo pratica atividades futebolísticas, com o ano de fundação do clube tendo sido o de 1905. Em 1937, aproveitando a visita do Atlanta da Argentina em terras pernambucanas, o Leão da Ilha disputou seu primeiro jogo contra um adversário estrangeiro, e o placar terminou em goleada de 7-2 a favor dos visitantes. O Vasco foi fundado em 1898, ainda no século XIX, mas as primeiras atividades no clube eram as regatas, com o futebol só surgindo quase 20 anos depois. O primeiro jogo contra um time estrangeiro disputado pelo Cruz Maltino aconteceu em 1923, e o adversário foi a equipe do Universal do Uruguai, com o placar final terminando empatado em 1-1. O Vitória é mais um clube que foi fundado ainda no século XIX, com o surgimento do Leão Baiano se dando em 1899. A primeira prática esportiva foi o cricket, com o futebol sendo implantado anos depois. O primeiro jogo internacional da equipe de futebol do Vitória só foi acontecer em 1941, e o adversário foi os argentinos do Gimnasia e Esgrima, que estavam em visita ao Brasil. O placar terminou 3-2 para o Gimnasia. Galera, não foi possível colocar outros times por conta da dificuldade em encontrar o primeiro jogo contra os estrangeiros, mas como vocês viram, deu pra mencionar nada menos que 30 clubes do nosso futebol. Espero que vocês tenham curtido e não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.